Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Eu sou Marcelo Dargan, este é meu amigo Romeu. E aí é o seguinte, gente, o Romeu veio aqui para dar uma informação para a gente muito importante. Eu tenho esse pano de copa aqui, chamado Nancy, que é um pano de copa da Dehler. E aí eu queria fazer uma decupagem sobre esse barrado, mas de tecido. E aí a gente, Nancy. nesse pano de copa Nancy. Aí a gente estava conversando com o Romeu, ele falou assim, para a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, fazer muitos panos de copa desse, qual que é a coisa mais chata de fazer isso? Recortar. Recortar todos os moldes dos corações os tecidos. do mesmo tamanho. A gente vai fazer com corações, tá? Não tinha falado desse detalhe, né? Aí tem que cortar um monte de corações. Imagina quanto tempo você leva só cortando o material. Cortar com perfeição e deixar tudo igual, né? Exato, para poder Sim, fazer um trabalho bem acabado, bonito e que economize tempo. Aí ele me sugeriu usar essa máquina, que chama Cricut. Isso, essa é a Cricut Maker. Qual que é a diferença dela? A diferença é que ela tem um sistema bem bacana de corte que a gente consegue cortar tecido sem entretelar, sem engomar. Só o tecido ali. O colocou tecido, na base do jeitinho que ele vem da loja, é só colocar. Exatamente. Foi. Feltro dá para cortar também? Dá pra cortar feltro. Papel, lógico. Papel também, papel de seda. Papel de seda? Papel de seda, papel crepom. Porque papel de seda é super delicado. Super delicado, super fino, né? Assim, a gente olhar nele já amassa, sabe? Mas aí o que vai mudar o corte é a faca que você está usando. O diferencial dessa máquina é esse sistema de corte. Mas ele tem várias facas diferentes para cortar? Tem. Para tecidos e papéis delicados, a gente usa Mostra aqui pro Tadeu, ó. essa lâmina aqui, Dargan. Ela não lembra aquela lâmina rotativa? Lembra? Circular? Exato. Então, os engenheiros da Cricut desenvolveram esse sistema de corte para as máquinas. E você vai ver, enquanto corta, que ela vai girar 360 graus. Ou seja, esse sistema de corte simula uma mão, digamos assim. Entendi. Eu desenhei o coraçãozinho, mandei para ele. E aí ele fez esse desenho do coração aqui no computador e multiplicou o uso dele para poder caber dentro desse tecido. Exatamente. Aí ele pegou um tecido, esse tecido é da Dehler também, é um tecido de algodão, 180 fios. E essa base de corte aqui, ela tem uma colinha, é isso? Isso, ela tem uma cola. Essa cola que vai sustentar o material de corte na base. É tipo uma cola permanente. Digamos que seja isso. Tá, que é aquela que a gente usa para fazer com stencil. E aí coloca aqui e você dá o comando e corta aqui. Exatamente. Vamos ver? Vamos. Ó, a gente vai fazer agora o processo então, para vocês verem a tela do computador como funciona. Tem um pouquinho de reflexo, mas isso é por conta da tela do computador. Então o Romeu vai dar agora o passo a passo do computador para a máquina. Como é que é, Romeu? Eu tô aqui com os corações já posicionados, né? Que você me mandou. Tô vendo aqui, ó, a simulação de como ficariam os corações recortados no tecido. Ele está reconhecendo a máquina. Eu vou escolher o material que eu quero cortar, no caso é um tecido de algodão. Aí ele me mostra a lâmina certa que eu tenho que ter na máquina, que já é a lâmina circular, a rotativa, e está pedindo já para eu colocar a base na máquina. Dargan, você pode apertar o botão para mim para a base entrar? Isso. Ó, a base já está posicionada, agora é só apertar aquele botão que tem o C piscando para fazer o corte. Certo. Vocês perceberam que é um processo absolutamente igual ao do papel para imprimir um documento no seu computador para impressora de papel, né? Você escolhe o papel, escolhe o texto, dá o comando para imprimir, aqui no caso é para cortar. Dá licença, gente. Tadã. Tadã. Tadã, tadã. Ela está reconhecendo a lâmina, para ver se a lâmina é a lâmina correta. Se fosse uma outra lâmina, ela ia parar o corte. Ia pedir para você trocar. Entendi. Mas como a lâmina está certa, agora ela já está partindo para o corte. Cortou. Agora você vai apertar ali, ó. Em 3 minutos fez. 3 minutos? 3 minutos e meio. 16 corações. 16 corações em 3 minutos e meio. Agora você vai apertar ali onde está piscando. A setinha. Para a base sair. Agora a gente vai tirar a base. Tá vendo aquela espátulazinha, aquela pinça Essa aqui? achatada? Isso. Isso é uma pinça bacana porque você pode tirar o tecido e para não desfiar. Entendi. Por isso que ela é achatada. Se você quiser experimentar, tirar um aqui, ó. Não, gente, olha isso. Fora que tem um detalhe, né?
Esse tecido aqui, posso puxar tudo? Pode, só puxa devagar. Puxa devagar para não, Delicado. porque alguns vão, Isso. pode puxar junto, que nem Te adesivo. ajudo. Precisa puxar com delicadeza, tá? Gente, mas olha. Esse recorte aqui, ó, se bobear, você pode usar também para fazer alguma coisa. Não vai jogar fora, Os né? Marceletes só estão de olho. Dá para criar um monte de coisa legal, não é? E aí com essa espátula, essa pinça, aliás, eu venho aqui e puxo o tecido. Olha como fica perfeito. Agora me fala quanto tempo você levaria para cortar 16 corações perfeitos Em sem 3 fiar? minutos e meio, nem riscar um coração em 3 minutos e meio. Nem para riscar, imagina para cortar. Imagina para uma produção grande, a pessoa quer fazer, por exemplo, 50 panos de copa para poder fazer atender um cliente. Um evento, né? Um evento, para uma festa, para só uma festa infantil, para lembrancinha, para qualquer coisa, gente. Ela te dá produção, é fácil de usar, é rápida, não é barulhenta. Não é barulhenta e é rápida para fazer, Sim. né? E aí o único trabalho que você vai ter qual que é? Colocar o tecido aqui, dar o comando e mandar bala. Isso aí. Ela só corta um tecido de cada vez. Um tecido de cada vez. Tá, isso é Mas importante. Não vai querer fazer a econômica e colocar 2 tecidos que vai estragar. Vai né? estragar. O Pelo que amor você de Deus. pode fazer e que existe, que é da linha, são as bases mais compridas, que seria 30 por 60 centímetros. Ah, existe possibilidade de ter essa Aí base uma maior. Isso, é o dobro. Eu adorei, gente. Ó, se vocês quiserem saber valores, como que entrega, todas essas coisas para comprar a máquina, você pode entrar no casodaarte.com.br, coloca lá no desconto da Argan 2018 e aí você vai poder trabalhar com essa máquina, assim, poder fazer muita coisa bacana, vai resolver tua vida e profissionalmente vai te ajudar muito. Isso aí. Palmas pro Romeu, por favor, aqui que... Olha, sucesso! E aí a gente vai ver o que eu vou fazer agora com esses corações cortados. Então, roda a vinheta pra gente poder ver qual o trabalho que a gente vai fazer sobre esse para poder mostrar. Eu vou mandar de presente pro Romeu depois, tá? Opa, tô aguardando, hein? Bom, vocês viram que a gente cortou os tecidos da Deller Têxtil, que tem na rede social Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Você encontra como Deller Têxtil. Esses tecidos da Deller, vocês sabem que eles são feitos de algodão, são uma tricoline, feitos de algodão, 180 fios, e que fica dessa maravilha aqui, ó, cortado naquela máquina Cricut Maker, que o Romeu ensinou a gente como fazer o corte. Olha como fica perfeito, gente, o corte. É incrível. E aí, o que a gente vai fazer? Esse pano de copa Nancy, que é da linha da Deller de cozinha, para artesanato, que é uma linha de artesanato muito bacana que a Deller tem, e que tem coisas muito legais. E aí eles me deram esse tecido aqui e falaram assim, vamos trabalhar com esse pano de copa, que tem um corpo muito bacana e tem o barrado de etamine com esse detalhe aqui em vermelho, mas que tem em outras cores também. Só que aí, ao invés de fazer um bordado, porque o etamine é propício para o bordado, eu vou fazer uma outra coisa que já tinham me pedido algumas vezes, me perguntado sobre isso, como fazer uma decupagem de tecido sobre tecido. Então vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o coraçãozinho que já foi cortado com a Cricut e vou fazer uma montagem aqui do tecido com o guardanapo. Eu quero brincar com o guardanapo e com o tecido. Para poder fazer isso bem feito, eu vou usar uma cola pano. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar um pincel bem macio. Esses de cabo amarelo da Condor, eu gosto muito, eles ficam sujos, eu uso bastante. E é só você lavar bastante que eles continuam sendo muito práticos e a gente continua usando bastante, tá? Então, o que eu vou fazer? Coloquei um plastiquinho aqui embaixo da minha base, onde eu vou aplicar o guardanapo. Como o etamine é furadinho, é importantíssimo ter esse plastiquinho para não grudar o pano de copa na mesa, tá? Só que aí eu tenho que passar a cola pano em todo o etamine. Eu vou colocar a cola pano sobre o etamine, vou aplicar o tecido, que eu quero aqui, no caso o coraçãozinho recortado, e vou passar a cola pano sobre o tecido também. Por que a gente faz isso? Porque senão aqui vai ter um brilho que precisa ter sobre o tecido também. Essa resina da cola pano, ela precisa estar sobre o pano de copa e sobre o paninho cortado aqui, o tecido cortado. E aí vou pegar o guardanapo, que já foi retirado aqui as duas peliculazinhas, e vou fazer a mesma coisa. Eu posso usar também a cola pano para fazer essa aplicação do guardanapo, porque essa resina aqui vai proteger
o guardanapo também. E vou passar também por cima. Primeiro, eu vou passar o guardanapo, aliás, vou passar a cola sobre o guardanapo para deixar que ele fique bem aderido ao barrado aqui. Depois que ele já fez isso, eu vou fazer o seguinte. Como é um Etamine, ele tem todas as perfuraçõezinhas, né? Eu vou aqui fazer uma batidinha com ele para garantir que ele fique realmente colado ao Etamine. O que acaba acontecendo? Ele pega o desenho do Etamine e deixa ele aparecer no guardanapo. Parece que ele está fundido ao Etamine. Fez isso, espera secar bastante, tá? Pelo menos umas 12 horas. Vou colocar isso para cá, eu já tenho aqui um pano de copa já feito. Pano de copa é igual pano de prato? É igual pano de prato. É que assim, depende muito. Em vários lugares do Brasil, as pessoas chamam de nomes diferentes. Pano de copa, pano de prato, guardanapo. Então, cada lugar chama de um jeito diferente. Eu chamo pano de copa porque estou acostumado a falar pano de copa, que é o pano que fica na copa. Mas pano de prato está certo, guardanapo está certo, está tudo certo. E aí o que acontece? Ó, ele vai secar, ele vai criar uma textura um pouco diferente aqui. Fica um pouquinho mais grosseirinho. Isso porque não foi lavado ainda. Depois que lavar, ele vai amolecer um pouco. E aí eu vou pegar uma linha e uma agulha e vou fazer aqui, ó, com uma linha dupla. Vou pegar aqui no Etamine. Eu vou passar a agulha aqui na trama do tecido. E vou fazer um ponto de alinhavo, dando toda a volta, tanto no coração de tecido, quanto no coração de papel. Só que, nesse guardanapo que eu peguei, tem aqui essas florzinhas em volta. Então, o ponto de alinhavo que eu vou fazer vai ser sobre o coração apenas, não vou fazer sobre as florzinhas, tá? Então, com a linha simples, você faz o ponto de alinhavo aqui em volta dele. E eu deixei um espacinho entre o tecido e o bordado, só para fazer uma coisa mais, para aparecer mais o bordado. E aqui sobre o coraçãozinho foi bem em cima do desenho mesmo, que já ficou completo. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Então eu vou pegar uma cianinha da São José em vermelho, que é para dar mais destaque ainda. Pensa aí que esse presente pode ser para quem está casando, para quem está namorando, pode ser uma coisa para quem gosta de romantismo. E aí coloca aqui a cianinha também com o ponto de alinhavo. Começo por aqui fazendo o ponto de alinhavo e prendendo a cianinha, só que aí eu vou fazendo o seguinte, eu vou fazendo o caminho da cianinha. É uma coisa simples de fazer, põe a cianinha em cima e embaixo do barrado, ele vai fazer o barrado crescer, porque ele é um barrado pequeno, mas ele vai fazer o barrado ganhar corpo, ficar mais evidente, mais legal. Uma coisa prática de fazer, barata de fazer, e que se você quiser vender esse pano de prato, pano de copa ou guardanapo, você tem um lucro bacana, porque ele não é difícil, só tomando bastante cuidado. Passando a cola pano sobre o guardanapo e sobre o tecido cortado. E aí você pode fazer um trabalho bem legal, diferente, fácil e barato. Gostaram? Gostou? Pois é, esses panos de copa ou panos de prata ou guardanapos, eles são da Dehler. Você pode entrar no site dehler.com.br e aí você vai ter ali todos os produtos que a Dehler fabrica. Você pode conhecer todos ali e pode acompanhar também nas redes sociais. Dehler Têxtil no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Pinterest. As cianinhas são da Elástico São José, que você pode acompanhar também nas redes sociais, Elástico São José no Instagram e no Facebook e no canal do YouTube, que você tem aí vídeos novos, legais e sugestões bacanas o tempo inteiro para poder também se atualizar e ver a quantidade de produtos legais que a Elástico São José fabrica. Essa é só uma das cores. A gente optou pelo vermelho, mas tem uma infinidade de cores legais aí para você usar. E, logicamente, esses guardanapos, cola, pincel, tudo isso você encontra lá na Casa da Arte, casadaarte.com.br. Inclusive, a Cricut Cut Maker, que o Romeu veio aqui ensinar a gente como usar isso, você vai encontrar também na Casa da Arte. E se você colocar lá no desconto Dargan 2018, você também tem um desconto especial lá na Casa da Arte. Então você não pode reclamar que não tem material, porque fica muito mais fácil entrar lá na Casa da Arte, certo? Acompanhe a gente também no Instagram e no Facebook, o programa.
e a minha pessoa mesmo, @Dargan, @Programa Artesanando, e acompanhe nossas lives no Instagram, que quando eu estou conduzindo eu não fico colocando efeitos nem sacaneando a pessoa que está falando sozinha, como é o caso que a Raíssa está fazendo agora. Eu vou pegar um pedacinho dessa live para mostrar o que ela está aprontando com vocês, certo? Um beijo e até a próxima, seja lá o que for, né? Vocês querem ver aqui de perto, gente? Pode vir ver. Pode vir, Luiz. Vem aqui. Que doida, lã. Não é? Vem aqui, Regina. Pode vir aqui. Olha lá. Muito bom. Não vai mexer nas coisas, Rosângela. Só não aperta o botão. Pode pôr o dedinho. Pode, faz a unha já. A gente está fazendo uma live pelo Instagram. E quem está conduzindo essa live é a Raíssa, minha amiga da onça, que ela fica colocando efeitos no meu rosto. Se você colocar mais algum efeito... Tem alguma pergunta mais aí? Que dia que vai pro ar esse vídeo? Sábado, às 11 horas da manhã. De maio. Chama o SAMU, por favor. Aproveitar que ele tá gravando aqui.